Então hoje daremos início à série Beabá Cartorial. E o episódio de hoje é sobre a desjudicialização. Achou complicado? Não, é o contrário. Embora esse termo, seja complicado ou novidade para alguns, o fenômeno da desjudicialização ele vem justamente, para facilitar a vida dos cidadãos, desde que haja consensualidade, e sejam os envolvidos aí pessoas maiores, capazes, certo? E esse fenômeno, ele visa também desafogar o poder judiciário. E esse fenômeno, ele tem acontecido também na Espanha, Portugal, que é justamente ampliando as competências das serventias extrajudiciais, ou seja, os cartórios, certo? Então, os cartórios, essa é uma tendência natural, tá? E embora alguns ainda torçam o nariz, para essa situação fática, mas é evidente e é um processo natural mesmo e cada dia mais ampliar-se as competências das serventias extrajudiciais. Isso visando, claro, facilitar a vida do cidadão e a economia, Haja vista que os custos, os emolumentos, dos atos cartoriais, eles são bem menores, do que as custas judiciais. Então, torna-se realmente um instrumento mais viável, e uma vez que são mais céleres e o cidadão ele tem as suas pretensões garantidas. Eu gosto muito dessa frase do Rui Barbosa, que diz o seguinte: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Olha só que interessante. Então, esse fenômeno da desjudicialização é justamente isso, tá? Primar para que o cidadão, desde que as suas pretensões individuais, sejam de forma consensual, e os envolvidos ali sejam maiores e capazes, que eles consigam resolver, as suas pretensões, que sejam ali solucionadas as suas questões, certo? E nesse processo eu acho muito interessante a gente analisar alguns aspectos. Por exemplo, em São Paulo, a Corregedoria Estadual de São Paulo, ela inovou no seguinte: divórcios já podem ser realizados em cartórios, certo? Deixando para o judiciário somente as questões que envolvem os menores, que é questão de guarda, pensão alimentícia, visitas. Então, veja bem que interessante, a Corregedoria Estadual de São Paulo inovando. Então, esse é um dos aspectos que as corregedorias, elas podem sim ter as suas competências ampliadas, desde que não fira, a questão da consensualidade, e desde que não envolva aí interesses indisponíveis. Então, só lembrando aqui alguns, caso você ainda não saiba, alguns atos que hoje poderão ser realizados em cartórios, nas serventias extrajudiciais, com um custo mais baixo, tá? E de forma muito mais célere, mais ágil, certo? E de forma menos burocrática mesmo, muito com uma maior facilidade. Por exemplo, inventários, e partilhas, divórcios, como a gente já mencionou aqui, uma inovação, que já está acontecendo em São Paulo. No Sul também já tem algumas novidades acontecendo por lá. E, por exemplo, tem um instrumento que eu gosto muito, que é a ata notarial,
né, que cada dia mais está sendo utilizada como instrumentalização de provas para o judiciário, né? A gente vai ter um episódio falando, né, dos atos notariais, e dentre elas a gente vai falar mais especificamente sobre a ata notarial. Mas só já pincelando aqui para você, a ata notarial ela é um instrumento muito rico, né, na instrumentalização de provas, né? Por meio da ata notarial, nós podemos, por exemplo, formalizar conversas por meio eletrônico, né, e-mail, WhatsApp, por exemplo, formalizar um fato, né, algo que está acontecendo, o tabelião vai em loco, né, e formaliza aquele fato, e o tabelião, uma vez revestido da fé pública, né, que é algo que é atribuído, né, às suas funções, então ali é um documento público, né? Um meio, uma prova, um instrumento de prova para que seja utilizado no processo judicial, certo? Então, tem a escritura declaratória, que também é um outro instrumento assim muito interessante, e que eu quero até falar também mais sobre a escritura declaratória, que é um ato por meio do qual o indivíduo ele narra um fato, né? Ele declara, né, um fato, ou, por exemplo, assume dívida, assume responsabilidades diante de um determinado assunto, de uma determinada situação. Então também um instrumento fantástico. Então é isso, o fenômeno da desjudicialização justamente, ele visa facilitar a vida do cidadão mesmo, né? E desafogar, claro, os nossos órgãos, né? O judiciário, para que as pretensões individuais sejam solucionadas, né? Sejam atendidas. Então, um abraço e até a próxima. Amanhã, hein?